Agora na Showtime, Rodney Brocanelli. Rádio Amantes no ar. Bom dia, Rodney. Bom dia, João Alckmin, amigos ouvintes da Showtime. O que show que tá seu telefone, hein, cara? Opa, mas agora tá tudo certinho, né? Agora... Bom, eu vou dar a primeira notícia. À vontade. Eu quero parabenizar Rodney Brocanelli. Para nós é motivo de orgulho, de satisfação e de muita felicidade. Vanderlei Nogueira convidou Rodney Brocanelli para fazer a jornada esportiva dos domingos, fazendo o plantão de domingo. E o São Paulo e Curitiba é o primeiro trabalho dele, que termina a 1h da tarde. Bacana. Foi reconhecida novamente a competência de Rodney Brocanelli. Parabéns, você não sabe a nossa Rodney. felicidade, Parabéns, a nossa alegria e a nossa satisfação em tê-lo na Jovem Pan com o Vanderlei Nogueira. Pois é, eu quero agradecer então de público aqui ao Vanderlei Nogueira, quero agradecer a vocês também por vocês darem essa notícia. E então, só para explicar, nesse domingo agora eu estarei na Rádio Jovem Pan, sintonizado aí nos 620 kHz, aí no site jovempan.com.br. Eu estarei fazendo uma participação especial na jornada esportiva, né? São Paulo e Curitiba, e depois participando do programa Plantão de Domingo. Eles fizeram até agora esse programa, que é bem tradicional aí nas manhãs da Rádio Jovem Pan, agora tem uma pegada diferente. Então eles reúnem pessoas de várias áreas da própria redação da Jovem Pan, mais convidados para analisar e discutir as notícias do final de semana. Então realmente é um programa que tem muito dinamismo. Eu já tive a oportunidade de ouvir e eu vou fazer uma participação especial neste final de semana, neste domingo. Então eu quero convidar todos os ouvintes da Showtime a estarem sintonizados na Jovem Pan neste sábado, aqueles que puderem, é claro. Quem estiver ouvindo aqui pelo blog depois, durante a semana, né? Então já foi, mas com certeza vai ter algum registro aí no blog Rádio Amantes. Mas eu quero agradecer ao Vanderlei mais uma vez e estaremos lá na Jovem Pan neste domingo. A que horas? A partir das 10 horas. Boa, a partir das 10 da manhã. Começa a transmissão lá de São Paulo e Curitiba e vai até umas 3 da tarde. Bacana. Mas com certeza, repetindo, teremos registros dessa participação no Rádio Amantes. E às sextas-feiras o Rodney Brocanelli continua conosco. Yes. E nós vamos dar uma aumentadinha no horário dele. Começa às 8 da manhã, termina às 5 da tarde. Ô, Rodney. Oi. Peraí, meu amigo, a Rádio Vida voltou ao ar? Voltou tá brincando. Sim. Deixa eu te contar uma história antes. Você conhece bem o funcionamento de rádio pirata e sabe como é que se apreende equipamentos de rádio pirata. Sim, Vai à polícia, detém as pessoas, leva para a delegacia, faz um auto de apreensão e exibição. Aqui em São José dos Campos tem um cidadão que se diz agente da Anatel, pode até sê-lo, não sei, que vai procurar, passa o dia procurando rádio pirata. Aonde tem, ele localiza o transmissor, vai lá, pega o transmissor e leva embora, simplesmente isso. Mas essa ação é coordenada com a Polícia Federal e a Polícia Civil, né? Exatamente, só que não, ele pega e leva. Ele sozinho, né? Não, ele sozinho, ele pega, leva embora, Furado. Não dá o auto de apreensão e exibição, não leva ninguém para a delegacia, quer dizer, faz o que com os transmissores? Sim, eu tenho uma coisa, assim, durante a década de 90, eu militei muito aí nessa área de rádio pirata. Eu já contei essa história aqui, não tenho vergonha. E nem tenho porquê. Da minha vida, eu fiz parte da Rádio 11, que era uma rádio livre ligada ao centro acadêmico da Faculdade de Direito da USP, né? Na verdade era ligado a um aluno, né, da USP, que tinha lá o apoio da Faculdade de Direito, mas depois não tinha mais. Um dia eu conto essa história com detalhes, mas a gente também tinha muitas informações a esse respeito, né, de apreensões irregulares, enfim, é uma história que não é de hoje, viu? Só que isso dá cadeia. E realmente existem muitos problemas aí, né, nessas apreensões de rádios clandestinas. Só que tem um detalhe, né? Você manter uma rádio clandestina no ar, a pena é menor que a do furto. Porque você pegar um transmissor, levar embora, não ter auto de apreensão e exibição, não tem inquérito, não tem nada, é furto. Exato. A pena é muito menor. Mas me fale aí da Rádio Vida, aquela que era aqui de São José e transmitia com um outro transmissor no Pico do Urubu, aquele que indica a hora para você tomar remédio. Não, calma. É para tomar remédio. E como é que tá isso? Que diabo é isso? Pois é, então desde o último dia 8,
anteontem praticamente, o sinal da Rádio Vida voltou a ser captado no dial na frequência dos 96,5 FM. Então a Rádio Vida retomou as suas operações em FM após ter a sua transmissão interrompida recentemente. Ainda não há confirmação se a emissora obteve algum recurso para poder operar novamente em FM, mas obviamente deve ter conseguido, né? Porque senão acho que o Apolinário não ia ser ingênuo de bater de frente aí com a justiça. Então, nos últimos dias a Rádio Vida esteve no ar via internet com a sua programação normal, e cabe lembrar que ela é pivô de um processo que envolve o Ministério Público Federal de São Paulo e a Anatel. E a própria emissora confirmou que a saída do ar foi motivada por uma operação realizada por técnicos da Anatel, a agência responsável por fiscalizar a radiodifusão nacional. E na semana retrasada, nós até registramos uma nota oficial publicada no Facebook, do pessoal da Rádio Vida reclamando, em resumo, né, reclamando, por que só conosco? Existem outras rádios aí que operam de várias partes da Grande São Paulo para a Grande São Paulo, e eles reclamam de uma certa discriminação. Então, tá aí o registro, a Rádio Vida está novamente aí no dial, vamos ver até quando, é um caso que a gente vai acompanhar com bastante interesse, uma queda de braço aí muito importante. Mas olha, é estranho isso, viu? É muito estranho ela voltar a funcionar, porque não se sabe se ela tem uma nova autorização, se não tem, como é que não é. Se ela conseguiu a liminar da justiça, aí com certeza ela tem aí o direito a poder voltar a operar. Perfeito. Eu repito, eu não creio que o Apolinário esteja apostando aí na desobediência civil. Olha, eu acho que eles devem ter algum recurso de liminar, a gente vai acompanhar, vamos ver as informações aí que a Rádio Vida vai passar aí para os seus ouvintes. É muito difícil falar com eles, né, até por causa todo esse imbróglio jurídico, mas é um caso que a gente vai continuar acompanhando aí com muito interesse. Eu pesquisei aqui, acabei de pesquisar no site do Tribunal de Justiça e não existe nenhuma liminar. Também no site da Justiça Federal não existe nenhuma liminar, porque também tem um detalhe, né, Rodney? Se eventualmente der uma liminar para que ele, tendo a concessão em São José dos Campos, coloque um transmissor em Mogi das Cruzes, peraí, então como é que vai atrás de rádio pirata daqui para frente? Porque realmente... Qualquer um pode entrar com pedido de liminar e dizer, olha, se ela pode ter um transmissor que eles chamam de auxiliar no Pico do Urubu e Mogi das Cruzes, eu posso colocar uma de potência reduzida em São José dos Campos. Pois é, pode criar uma jurisprudência. Não sei se você lembra, João, não sei se você acompanhou na década de 90, por que nós tivemos essa explosão de rádios clandestinas aí no começo da década, na metade da década de 90, justamente devido a um processo pelo qual passou um jornalista chamado Léo Tomás, que operava uma rádio chamada Reversão, aqui em São Paulo, na Vila Ré. Sim. E foi um processo que foi acompanhado pela mídia, a Folha de São Paulo abriu um grande espaço, aí na hora da sentença, né, o juiz resolveu absolver o Léo Tomás do crime do crime previsto pelo então Código Brasileiro de Telecomunicações, que estava vigente desde a década de 60, e a partir daí criou-se a jurisprudência para que fossem colocadas várias emissoras clandestinas aí no ar. Então, da metade de 1993, 94, 95 em diante, nós tivemos aí essa explosão de várias rádios piratas aí. Aí, claro, depois, no final, conseguiu-se aí uma regulamentação, e aí o rádio pirata voltou a ser um crime aí com penas pesadíssimas. Então, você falou dessa questão aí da jurisprudência, vai lembrar que a rádio pirata acabou sendo incentivada por causa de uma sentença jurídica. Mas eu volto a dizer para você, se eventualmente ela conseguiu, outras vão fazer a mesma coisa. Ah, sim, com certeza. Se a gente pode, se eles podem, por que a gente não pode, né? Aquela velha filosofia, né? E o espaço está aberto, não sei, de repente o pessoal da Rádio Vida, se eles quiserem falar aqui com a gente, nós temos aqui o espaço aberto aqui, 1 hora praticamente, para a gente poder esmiuçar esse caso e levar aos ouvintes aí a informação que cerca toda essa problemática envolvendo a Rádio Vida FM. Olha, é um negócio, viu? É um negócio meio complicado isso. Agora sim, ele deve ter se ele não tem liminar, alguém da área jurídica deve ter falado, olha,
vai firme, põe na tua rádio no ar, porque no fundo ele acaba tendo prejuízo, né? Se eu imagino a Rádio Vida como ela ela deve alugar muito horário, né? E esses horários acabam, por exemplo, tem gente que aluga para ter um alcance de FM, não para ter o alcance de internet. Por exemplo, se eu sou dono de se eu sou pastor responsável por uma igreja, o dinheiro que eu vou comprar horário numa emissora de FM. Se for para ser apenas transmissão na internet, eu mesmo invisto e ponho a minha igreja, a programação da minha igreja na internet, que fica mais barato. Você possui rádio pirata, é o artigo 151 do Código Penal. Quem indevidamente divulga, transmite e utiliza abusivamente de comunicação radioelétrica dirigida a terceira terá pena de 1 a 3 anos de reclusão. Quer dizer, é aquele tipo de pena que você tem medida restritiva de direito ou paga simplesmente uma cesta básica. Já o furto, se você levar o transmissor sem maiores coisas, não é, viu? E depois você preste atenção nisso, utiliza abusivamente da comunicação radioelétrica. O que é abusivamente? Porque o que eu estou cansado de ver, Rodney, é o seguinte: primeiro, você não podia usar telefones celulares em avião porque interferia nos comandos. A Gol já liberou para todos. Para todos liberados. Se o cidadão tem uma rádio pirata ou uma rádio livre e ela está perfeitamente equalizada, ela não vai interferir em absolutamente nada. Então eu não vejo motivo para isso, a não ser aquele de que o governo quer ter controle real e efetivo por tudo, porque a cada 10 anos você tem que renovar a concessão, e se você for muito chato, eles não vão te renovar. Entendi. E é um poder de barganha, né? Muita gente acaba usando isso, né? Vários governos acabam usando essa questão da concessão. O que não existe... E você deve notar, né, que algumas emissoras, né, elas aumentam ou diminuem um tom das críticas, dependendo aí da questão da votação da renovação da concessão. Exatamente. Você pode ter certeza disso. E outro detalhe, né? Por exemplo, conosco ninguém pode se meter porque nós temos uma rádio por internet. Agora, existem rádios que não são oficiais que nos retransmitem? É provável que haja. É provável que haja algumas. É problema nosso? Não. Não nos diz respeito, não quero nem saber. Agora, se apreenderem um transmissor de quem nos retransmite e a pessoa vier e me avisar e for dessa maneira, eu levo o cidadão para a delegacia e digo: olha, ele estava com uma rádio pirata. Indicia um inquérito, vai indiciá-lo, arruma advogado para defendê-lo, mas tem que pegar o cara também, e os anteriores transmissores que ele levou, ele vai ter que explicar onde está. Sabe? Então é um negócio miserável esse, viu? É um negócio miserável. Puta, já chega a pergunta aqui: tem Cantinho do Abreu? Hoje não, essa semana não temos não. Cantinho do Abreu, nós estamos sempre atentos aí a notícias que envolvem aí o semana passada não teve. Essa semana não tem. Semana passada não teve, essa semana não teve. O que está acontecendo com o Abreu se ele não te paga ele está quieto, dessa vez ele não fez nada, ele está só tentando aí enxergar o terreno para ver qual que vai ser o seu próximo passo. Ibope tem? Oi? Ibope ele já deu. A gente vai falar na semana que vem. Ah, tá. Semana que vem a gente vai falar bastante de Ibope. Aliás, antes de mais nada, bom dia, né, Rodney? Bom dia, Flávio Ascar. Que grosseria. Ô, Rodney, o que aconteceu na hora do gol, hein? Então, deixa eu contar essa história bem curiosa. Semana passada, sábado retrasado, jogavam na Arena Corinthians e Figueirense. Inclusive eu estava lá pela minha outra web rádio, a Prêmio Esportes, mas aí eu tomei conhecimento que o Oswaldo Maciel, narrador da rádio Transamérica, acabou se distraindo na hora do gol do time visitante, né, o Figueirense. A partida terminou 2-1 para o Corinthians abriu uma vantagem de 2-0 e logo depois o Figueira foi lá e fez o seu gol. Só que bem na hora do gol do time catarinense, o Oswaldo Maciel estava fazendo a interação com os ouvintes, né? Então ele estava lendo mensagens de ouvintes e ele acabou perdendo o lance do gol, né? Então ele teve que ser alertado pelo Juarez Soares. O Juarez ainda foi tentou até ser discreto, né? Falou: acho que aconteceu alguma coisa aí. Aí o Maciel acabou não
não se tocando, aí precisou o Roberto Carmona, o grande Carmona, que já até falou aqui no Rádio Amantes no Ar, deu uma entrevista maravilhosa aqui pra gente, falou, não, foi gol, e isso é uma coisa muito comum, né, então os narradores de futebol precisam achar uma maneira, né, de, primeiro, pagar os merchans, né, porque eu publiquei alguns áudios aí no blog Rádio Amantes de exemplos, né? O pessoal tá lá pagando merchan, fazendo comercial, né? E acontece o gol. E outro momento também em que acontece essa distração é quando o pessoal lá vai mandar abraços, né? Então, tem um áudio aí que eu também publiquei no Rádio Amantes de um locutor cearense, né? Então ele tá lá mandando seu abraço, aí ele olha e fala assim, gol de casa. Aí ninguém entendeu nada, né? Então, um abraço aqui pro vereador fulano de tal, etc, e gol de casa. E aí, gol de casa? Hã? Gol de casa. Gol do Icasa, né? O Icasa não, na verdade o Icasa é um time... Sim. É um time lá do interior do Ceará, que é bastante tradicional, já jogou Série B nos anos anteriores, mas realmente o Icasa acabou pegando esse narrador aí no susto. Então, enfim, é um problema aí, né? E o Oswaldo Maciel estava fazendo algo que realmente hoje é muito importante aí nas transmissões, né? Que é a interação com os ouvintes, né? Os ouvintes gostam de ter os seus nomes falados no ar, se sentem importantes. É uma relação, é algo que veio para ficar e não é um caminho sem volta. O ouvinte auxilia muito porque nos manda 1000 informações, 1000 dicas, 1000 coisas. O ouvinte sabe, nós vivemos em função do ouvinte. Ah, sim, claro, sem dúvida, né? O primeiro que sacou isso foi o Milton Neves. Por mais defeitos que ele tenha, mas uma das primeiras sacadas que ele teve foi essa. Então, há uns 15, 20 anos, ele fazia toda essa participação, primeiro por carta, e depois ele acabou liberando o pager dele, né? Não sei se... Lembro. Hoje é um aparelho obsoleto, né? Nesse universo aí de telefones celulares e smartphones também. Então, através do pager ele ele dava voz ao público que estava ouvindo naquele momento. Então ele dava o telefone, o código lá da sua operadora de pager, as pessoas ligavam e deixavam um recado e ele lia no ar. Então isso começou com o Milton Neves, aí depois foi evoluindo para carta. Não, para carta não, para o e-mail, né? A carta é bem anterior. Foi evoluindo para o e-mail, depois o Twitter, e hoje a gente tem aí outras opções. O Viber, a gente tem também as opções do WhatsApp. Hoje o WhatsApp tem várias emissoras de rádio aí que disponibilizam o WhatsApp para essa interação. Então, é um caminho aí que veio para ficar. Agora, como no caso do futebol, né? Tem que tomar cuidado só para não perder o gol, né? Então vamos para lá. Para a fábula da Raposa e as Uvas. Pois é, o Mário Celso Petralha, que é presidente do Atlético Paranaense, concedeu uma entrevista na semana passada, na sexta-feira, sobre o Diário Lance, e ele falou sobre rádio, né? Então, a certa altura, o jornalista fez lá perguntas por que ele vetou as emissoras de rádio, né? Por que ele limitou o trabalho da imprensa. Ele disse assim, o veto é para as rádios. Abre aspas aqui do presidente do Atlético. O veto é para as rádios. Se pagarem, eles podem tudo. De graça, nada. Tem que adquirir os direitos. Aí foi a bobagem que ele falou. Mas rádio é um meio que acabou. As rádios esportivas estão na reta final. Ninguém mais ouve futebol em rádio. Hoje é tudo TV. Se pudesse, eu também cobraria dos jornais impressos, pois vendem com as nossas matérias. Idiota, porque eu conheço inúmeras pessoas que colocam a imagem e ouvem no rádio. Pois é, só que assim, em primeiro lugar, a gente sabe que o meio radiofônico não nada em dinheiro, né? O Petralha, ele parte de um princípio de que está todo mundo nadando em dinheiro. Todas as empresas de mídia, que os donos claro, existem uma meia dúzia aí, uma elite aí que é rica, né? Agora tem a base da pirâmide, né, do rádio, vamos colocar assim, ela sofre para manter a sua emissora no ar, né? A gente sabe, a gente dá várias notícias aqui de profissionais sendo demitidos, rádio virando rádio 100% evangélica. Então, ele parte de um pressuposto equivocado. Segundo, ele acha que o dinheiro das rádios vai ajudar a cobrir o rombo dos clubes. Então a gente sabe que existem vários presidentes aí de clubes que fazem o que bem entenderem com a verba que lhes é destinada, né? Verba de patrocínio, Sim. verba de direitos de televisão, e os caras torram dinheiro à torta e à direita. Só para você ter uma ideia, o Palmeiras,
chegou uma época que ele pagava 3 técnicos, dois que ele já tinha mandado embora, mas o que estava ocupando o cargo de técnico naquele momento. E não era não era o Zé da esquina, eram técnicos pesos pesados. Chegou uma época que eles pagavam o Vanderlei Luxemburgo, o Muricy e, se eu não me engano, o Scolari. Pra quê? Por quê? Aí, quer dizer, e esses caras não cobram barato pelos seus serviços. Esses camaradas cobram bastante caro. Não é fácil você contar com o trabalho de Luxemburgo, de um Muricy. Então, isso aí é a prova do descalabro, da incompetência para administrar as finanças de um clube, né? Você contrata o técnico, aí nas primeiras derrotas o cara não serve mais e acaba sendo demitido. Então, e isso aí, o passivo trabalhista acaba aumentando bastante por causa disso, que é a mesma questão é jogador. Tem jogador aí que o pessoal coloca, o Scolari passou pelo Grêmio e ele colocou 2 jogadores aí em disponibilidade, o Edinho e o Kleber. E estão pagando. Oi? E estão pagando. Estavam pagando salários, e agora que o Scolari saiu, um deles voltou e o outro pode ser negociado. Então, o que se faz com o dinheiro dos clubes é um absurdo. Quer dizer, nenhum diretor de empresa faz o que os dirigentes fazem isso. Aí chega uma hora que a torneira fecha, e aí eles querem, claro, eles têm todo o direito de correr atrás de outras fontes de renda, mas só que do jeito que eles apontam, do jeito que esse senhor aponta para o rádio, é um total absurdo, porque o rádio não vai pagar o que eles estão pedindo. E pede em quanto, Rodney? Eles pedem mais de 1 milhão, 700 mil reais. Chegou uma época que ele pediu 700 mil reais para a transmissão de uma partida lá no estádio deles. Sem problema nenhum. Flávio Oscar banca aqui na Showtime, Flávio Oscar banca. Tudo bem, o Flávio Oscar pode bancar, mas só que assim, por exemplo, tem muitas emissoras, 700 mil reais, o que é isso? Isso aí é quase uma folha de pagamento. Mas se alguma emissora precisar, é só falar com o Rogério Alcântara também, que ele fornece. Tá, tudo bem, beleza. Se essas emissoras encontrarem um mecenas, beleza, mas agora ele acha que o rádio tem que ser obrigado a cobrir as despesas feitas pelos dirigentes. E outra coisa também que ele falou aqui, que ele cobraria até de jornal. Eu achei engraçado que o jornal Lance, ele não fez nada, não abriu uma nota, uma posição falando disso, né? Porque talvez essa matéria, essa entrevista diríamos uma Operação Portugal, né? Que é aquela matéria que o repórter é pautado pelo presidente da empresa, porque assim, o tema da entrevista eram as mudanças do futebol brasileiro, né? Esse senhor Mário Celso Petralha, ele está tentando aí dar um golpe na CBF e fazer com que os clubes tomem conta da administração do Campeonato Brasileiro. A gente sabe aí que devido à questão da corrupção na FIFA, né, várias pessoas aí do staff, do establishment, do sistema da CBF acabaram se enfraquecendo, né? O Marco Polo Del Nero é um presidente hoje fraco. Ele está na corda bamba, o cara não pode sair do país porque ele está com medo de ser preso, isso é fato. Então o que acontece? A chance dos clubes tentarem, entre aspas, tomar o controle da questão do Campeonato Brasileiro, como é feito em alguns países aí da Europa, né? Então hoje na Inglaterra, quem cuida da liga da liga de futebol são os clubes, e a Federação Inglesa cuida da seleção brasileira. E aí eu acho que o jornal Lance acaba concordando com várias ideias, até porque o Lance também comeu o pão que o diabo amassou aí com a CBF, e é claro que o dono lá do Lance, o Sr. Walter de Matos Júnior, quer ver o pessoal também de joelhos. Então ele acaba dando espaço aí para personalidades como o Petralha falar bobagens e não contestar. Eu também achei estranho que o repórter não falou nada. Se ele falou, não entrou, se o repórter fez a réplica, ele não entrou na edição final. Então, e muito menos o Lance abriu um espaço lá para falar, tudo bem, a gente deu espaço para o presidente do Atlético, mas um espaço de graça para ele poder para ele poder expressar as suas ideias, as suas opiniões. Nós não concordamos com isso. Então, quer dizer que o Lance também, talvez, entre aspas, esteja concordando com essa ideia aí de cobrar também dos jornais, né? Enfim, eu acho que realmente
Foi lamentável esse trecho da entrevista do presidente do Atlético Paranaense, e é uma pena, né, que de repente poucas pessoas tentam fazer esse contraponto, né, só eu que estou fazendo aqui, infelizmente, mas é uma voz solitária, né, eu acho que outras emissoras de rádio, outros jornalistas importantes têm, claro, aqueles que não concordam com as ideias dele também têm que fazer isso, né. Pois é, Rodney, tudo bem? Rogério, bom Fala, dia. Rogério. Pois é, o presidente lá do Atlético perdeu uma ótima oportunidade de ficar quieto, né? Não, né? E Olha... aquela coisa, e aí depois volta aí a questão do título do post que eu fiz, a Raposa e as Uvas, né? Como ele não conseguiu cobrar das rádios, aí ele fica desdenhando, né? Pois é. E ele falou isso justamente na semana que saiu a pesquisa, né? Que o rádio é ouvido por 89% dos brasileiros, né? E 14% das pessoas ouve programas de futebol, transmissões esportivas, ou seja, para o rádio é um número expressivo, né? Sim, muito. Verdade. Então, realmente é um festival de tolices em que infelizmente não foram rebatidos, né? Só disse... Foram rebatidos pelo próprio veículo que deu espaço para que ele pudesse falar isso. Só asneiras, né, Rodney? Não, infelizmente é isso. E as pessoas... E é que assim, se fosse televisão, eu imagino que o pessoal as associações lançariam nota oficial, etc. Com Cadê certeza. a ABERT nesse caso? Cadê a ESP? Pois é. Do nosso considerado Paulito aí, o Paulito Machado de Carvalho, que assumiu agora há pouco tempo. Cadê a ESP? A ESP não vai fazer nada? Quem cala consente, né? Não é. Porque não é porque o Petralha vai deixar a presidência aí do Atlético Paranaense que essas ideias não devem ser consideradas. Outros clubes fizeram isso, o Corinthians tentou fazer isso uma certa época, então. Mas é uma pena, eu acho uma pena, não pelas declarações, mas pelo fato do jornal não ter se posicionado sobre elas. Verdade. Né? Nem que seja contra, a favor, olha, nós concordamos, nós não concordamos, mas quer dizer, esse silêncio ficou muito estranho. Verdade. Rodney, mas mudando um pouquinho de assunto, o rádio perdeu aí mais um grande profissional no último dia 29, né? O radialista Oswaldo Bettio, né? Pois é, então realmente uma tristeza que tomou conta aí do rádio na Faleceu semana passada. em São Paulo. Oswaldo Bettio morreu no último dia 30 de junho, aos 84 anos, de causas não reveladas. Isso. Mas segundo o site Bastidores do Rádio do nosso amigo Adriano Barbieri, ele já estava internado havia vários dias. O Oswaldo Bettio comandou programas nas rádios Record, Capital e Gazeta, e a popularidade conquistada com seus programas de rádio fez com que ele conseguisse 2 mandatos consecutivos de deputado estadual em São Paulo. Oswaldo Bettio era irmão do Zé Bétio, e também ele tinha um outro irmão que também chegou a fazer rádio, né, o Arlindo Bettio, que foi assassinado na década de 70, né, não sei se vocês lembram desse caso, mas o Arlindo era também radialista, tinha um programa na Rádio Record, e acabou sendo assassinado aí num caso que comoveu a cidade de São Paulo na década de 70. E o Oswaldo Bettio teve carreira política aí, foi deputado federal por 2 mandatos, e atualmente estava fora do rádio. Então, ele tinha uma tremenda audiência aí nas madrugadas, com seus programas aí na Rádio Record, depois até ele chegou a fazer programas na parte da tarde, mas ele fazia parte aí da grife da família Bettio aí, que foi muito popular aqui no Rádio de São Paulo por vários anos, o Rogério. É verdade. Ele foi eleito deputado estadual no ano de 1987 e foi reeleito em 1991. Ele pegou a fase da Constituinte, né? Isso. Ele pegou a fase da Constituinte e depois aí ele emendou mais um mandato, aí eu não sei dizer se ele cansou ou se ele acabou não sendo reeleito, né? Porque assim, o rádio tem um papel fundamental aí na carreira política de algumas pessoas. Sim, o Afanásio emplacou o Afanásio Jazade, né? Ele Correia, diversos mandatos consecutivos como deputado estadual, graças ao seu prestígio aí como radialista. Verdade. Então, ô João, deixa eu registrar participações. O Luiz Wagner Machado está escrevendo aqui pra gente, dizendo que o rádio faz milagres. Nessa semana a Rádio Record, não a Record que a gente conhece, a Rádio Record lá de Campos, né, no Rio de Janeiro, eles vão fazer a Série B do Campeonato Carioca 2015, o jogo americano e América, através da Rádio Record 1110, de Campos dos Goitacazes. E aí ele diz aqui, tomara que a sede mundial da Rádio Record, imagine que ele esteja se referindo à Rádio Record aqui de São Paulo, faça a mesma coisa e retome o esporte no rádio, né? Bom, a situação da Rádio Record é triste, né? Então virou um vitrolão e
Vamos ver, né? Vamos ver depois da migração do AM para o FM se eles investem em alguma coisa. Mas por enquanto, eu acho que é muito difícil a Rádio Record aqui de São Paulo voltar a ter programação própria, comunicadores, esportes, como nós estamos acostumados a ouvir. Eu não estou acreditando muito que a Record de São Paulo volte a ser o que era, não, viu? E o nosso amigo aqui, o roteirista da Globo, Pedro Cardoso, não é de tirar fotos. E ele conseguiu por 10 minutos uma boa conversa e tirou fotos com Marcelo de Sena. Grande Marcelo. Marcelo está em todas, né? O Marcelo é o nosso rei do camarote aí. Exatamente. Exatamente, viu? E aí, mais alguma coisa, Rodney? Ô, João, deixa eu fazer um registro lá do Faça. rádio do Rio Grande do Sul, né? Então, nós vamos ter mais mudanças do dial, né? E mais uma rádio AM vai migrar para o FM, o Qual, FM que a gente conhece. Então, a Rádio Cidade 92,1, que pertence ao grupo RBS, vai dar espaço para a Rádio Farroupilha AM 680. A informação foi confirmada oficialmente pelo grupo RBS e essa Rádio Farroupilha é uma rádio de orientação popular lá do grupo RBS, que também é dona da Rádio Gaúcha e outras emissoras dos mais diversos segmentos, mas nesse caso a Farroupilha estava precisando de um canal de FM para poder entrar no ar, e a sacrificada da vez foi a Rádio Cidade, repetindo 92,1. Uma tendência que está acontecendo muito, que é o seguinte: as rádios não estão esperando aí a migração para o FM estendido, elas estão preferindo aí entrar no FM que a gente já conhece, aquele que vai dos 88 até os 107, e com isso projetos interessantes aí de FM vão para o saco. A gente já registrou aqui ainda nesse ano a Ipanema FM, que era pertencente ao grupo Bandeirantes, também deixou ao ar, está só pela internet, para que a Bandeirantes AM de Porto Alegre entrasse em FM. Então aqui temos mais um caso, né? Agora a Rádio Farroupilha vai entrar no ar aí nos 92,1, e então a cidade vai sair do ar nas próximas semanas, vai ter uma fase experimental, e aí a Farroupilha entra no ar aí com toda a pompa e toda a circunstância, meu caro João Alckmin. Não seria o caso, então, de que essas rádios não estão acreditando na migração? Sim, ou talvez essas rádios a curto prazo querem sobreviver, né? Porque assim, hoje o AM tem aquele velho problema que a gente fala aqui, a AM tem todas as suas limitações, inclusive do ponto de vista comercial, né? Então é mais fácil hoje as pessoas anunciarem em rádio FM do que a AM. Então, eu acho que as rádios estão investindo mais no curto prazo. O longo prazo fica realmente para depois, né? Com o perdão da redundância. É verdade. Mais alguma coisa? Não, é isso, João. Fica então esse registro. Depois eu vou pedir para o Marcelo me passar a gravação dele, porque a minha acabou dando problema, mas ele passa para você. Semana que vem estaremos de volta aqui para a gente poder falar das notícias do rádio. E parabéns para você pela estreia na Jovem Pan no domingo. Muitas felicidades. Obrigado. E que corra tudo bem a você. Parabéns, Rodney. Muito obrigado, João, e convido a todos então no próximo domingo essa minha participação especial aí na programação da Jovem Pan a partir das 10 da manhã. Um abraço.